Olá, meus queridos, sejam bem-vindos para mais um bate-papo aí de aluno para aluno. E hoje a gente vai falar com a Giovana, que é a expert em montar cronogramas e está ajudando aí a galera também a montar seus cronogramas, entender como que pode montar uma rotina legal e produtiva para vocês. E claro, também é uma aluna que mandou super bem aí na redação. Bom, Giovana, se apresenta aí para o pessoal para a gente poder começar o nosso bate-papo de hoje. Olá, me chamo Giovana, tenho 17 anos e no ano de 2024 eu fiz o cursinho do professor Maicon de redação, tanto nas turmas do Enem quanto das turmas da FUVEST. E graças ao cursinho do Maicon eu consegui ser aprovada na USP, na USC e na FATEC. Na USP eu fui aprovada em marketing e na FATEC eu fui aprovada em GMI e na USC em direito. E hoje eu vim contar um pouco de como foi minha trajetória nas redações. Ah, legal. E Giovana, veja, você fez vários vestibulares diferentes, né, com características diferentes e tudo mais. E então, explica um pouquinho como que você montou seu cronograma, você que gosta dessa parte, né, manja muito de cronograma. Então, como que você se organizou, né, para assistir às aulas, seja as aulas do curso de redação, as suas outras aulas também que você tinha das outras disciplinas, como que você fazia com essa organização geral, assim, você fazia por semana, por mês? Como que... Conta um pouquinho como que você se organizou, o que que funcionou para você? Certo. Basicamente, essa parte da organização, eu até tinha o meu cronograma pelo Notion, mas eu gostava mais de me organizar semanalmente e diariamente. Então, por exemplo, eu montava um grupo comigo mesmo no WhatsApp, e aí eu ia colocando as tarefas da semana que eu precisava fazer, até além de redação, né, tarefas pessoais também, e diariamente eu ia mudando, assim, tipo, ai, hoje o que eu preciso fazer? Só que a parte diária eu fazia um dia antes. Então, por exemplo, de noite eu organizava o meu outro dia. E assim, basicamente a parte da redação eu geralmente separava para as terças ou comecinho de semana eu estudar uma parte da teoria. Nos finais de semana, se tivesse simulado com redação, eu deixava para fazer no simulado a redação. Se não tivesse, aí eu, nas segundas, eu fazia redação, a parte prática. Eu encaminhava para a plataforma. E assim, em geral, funcionou bastante comigo essa parte dos cronogramas. E também é o que eu prego bastante para o pessoal que faz cronograma comigo, é ter essa organização semanal, mas também sempre respeitar os seus limites diários para como conseguir encaixar esse cronograma dentro da sua rotina. Gi, eu acho que você falou um negócio legal, assim, uma coisa que eu sempre falo e que eu gosto bastante também. Eu acho que... E tem uma questão psicológica aí, né? Que é Uhum. o seguinte, tem gente que deixa para se organizar no dia. Então, uma vez eu estava lendo sobre isso, agora não vou me lembrar exatamente aonde, mas o que que acontece quando você deixa para se organizar no dia? Aquela tua melhor energia, você gasta no planejamento. E aquelas pessoas que são procrastinadoras, que eu acho que é a maioria de nós, né? O que que você acaba fazendo? Ah, então eu vou começar a estudar 8 horas. Aí você senta aqui 8 horas, aí você fala, o que que eu vou fazer hoje? Aí você começa a planejar. Você fica 2 horas só para planejar o teu dia. Aí você fala, nossa, agora já são 10 horas, vou tomar um café. Ah, vou fazer não sei o quê. E aí, quando você vê, passou a manhã inteira e você não começou a estudar. E aí, no início da tarde, você, putz, minha manhã não rendeu nada, não sei o quê, não vou conseguir, porque você começou a planejar pensando em começar 8 horas, e você não começou, você está começando às 11, e daí já vem o almoço. Então, assim, é muito importante você fazer o planejamento antes, né? Eu sempre falo, para mim, domingo à noite, por exemplo, é um momento de planejamento. É onde eu gosto de pensar a semana, né? O dia anterior, né, o próximo dia, também, no dia anterior. Então, o que que eu tenho para fazer amanhã? Então, eu vou pensar isso hoje, por quê? Porque amanhã, se eu parar para pensar, eu vou ficar muito tempo. E planejar um negócio gostosinho, né? A gente gosta de ficar planejando, eu vou fazer tal coisa em tal horário, não sei o quê. Aí você faz coloridinho, bonitinho, desenhadinho, nananana. E aí, tipo assim, você perde mais tempo no planejamento do que na execução. Então, quando você faz com antecedência, né? Primeiro, que nem na semana, você já separa os materiais, vou fazer simulado, já tem o material, tipo, vou imprimir, já está impresso, os livros, não sei, você já deixa tudo separado, porque a hora que você começar, você está focado.
Tipo, agora eu tenho que sentar aqui já para resolver os exercícios. Tá aqui os exercícios, então eu já vou começar. E aí aquela melhor energia você gasta para fazer a tarefa e não para ficar planejando. Então isso que você falou assim é uma coisa que eu já vi, né? Tem um fundamento psicológico que ajuda demais, principalmente quem tem problema com procrastinar as coisas, né? Procrastinar as tarefas. Então, é uma coisa assim que pega muito, né? E eu queria te perguntar uma outra coisa. Que dificuldades você encontrou aí ao longo do ano na execução do cronograma? Que é uma coisa que eu acho que pouca gente fala também. Todo mundo quer fazer cronograma bonitinho, colorido, cheio de bichinho, de frufru, de marcador. Mas a hora que o bicho pega, que começa para valer, que daí você tem colégio ou cursinho, tem as isoladas, tem que fazer redação, tem que fazer simulado, tem que corrigir simulado, corrigir redação, problema familiar que surge que você não tá. Tipo, vira aquela loucura. E é normal. Tipo, a 90%, 99% dos vestibulandos vai passar por isso, né? Tipo assim, pergunta para qualquer um, nossa, como foi seu ano? Foi tranquilo? Você não teve nenhum problema pessoal na família durante o ano? Teve, tudo tem, né? Tipo, são coisas que vão acontecer. A gente não sabe exatamente o que, mas vai acontecer alguma coisa que tira, né, da estrutura normal. Então a gente tem que se preparar para isso, porque vai mexer com o nosso cronograma. Para você, assim, como que você lidou com essas questões? Não precisa falar exatamente o que aconteceu, mas como que você lidava com essas questões que não estavam previstas, assim? Então, no meu caso, como começou, né? No começo do ano a gente faz, né, um Notion, ou planilhas do Google, etc. Faz aquela parte mais frufruzinha, né? Mas no dia a dia mesmo, assim, além de usar essa parte mais, vamos dizer, teórica, eu comecei a usar muito essa parte de fazer um grupo no WhatsApp para criar essas listas como um cronograma. E mais pro final do ano, o que eu gostei muito também foi da parte física, porque eu sentia que eu conseguia, assim, lembrar até mais do que eu tinha que fazer. Porque quando você digita, acaba que você esquece, né? Você não está praticando, né, na escrita. Então, eu tinha uma agenda e aí eu ia escrevendo as atividades do outro dia. Então, assim, eu creio que esse ato também de escrever diariamente me ajudou bastante. E para organizar com essas questões de diversidade que acontecem ao longo do ano, como que eu fazia? É, Basicamente, eu entendi o fato que cronogramas eles não são fixos, eles são flexíveis. Então, assim, você tem que ter muita resiliência, mas isso não quer dizer que você tem que ser indisciplinado. Então, eu não montava metas irreais. Então, por exemplo, eu tinha que lidar, além do vestibular, eu tinha que lidar com a escola e um curso técnico que eu fazia. Não tinha como eu colocar, por exemplo, para estudar matemática às 6 horas da manhã. Eu não ia fazer isso. E, tipo assim, a única coisa que eu conseguia encaixar esse horário eram os meus flashcards. Mas para mim já aliviava muito, porque, por exemplo, eu não teria que, depois da escola, além das matérias, ter que estudar os flashcards. Então, fazer metas que sejam realistas e que vão te ajudar, e não piorar. Então, não inventar certas modas, tipo, porque acordei, eu estou muito produtivo, então eu vou colocar a matéria com mais dificuldade, sendo que eu não tenho tempo para fazer isso agora. Então, assim, é ser, de certa forma, estratégico no seu cronograma e colocar metas reais, diárias, mas até no sentido dos cronogramas mais extensos, como os cronogramas semanais, foi colocar assim, metas que eu conseguia realizar e também respeitando o descanso, porque além de situações esporádicas que podem acontecer, a nossa cabeça fica muito cansada. Então não adiantava, por exemplo, eu chegar da escola e começar a estudar. Eu tinha que, no mínimo, descansar 1 hora para eu dar uma respirada, fazer minhas atividades, almoçar. Então não tem como inventar muita coisa. Então, mesmo que você comece a estudar um pouco mais tarde, é melhor você estudar com uma qualidade do que com uma qualidade ruim. Então, eu acredito que foi ser realista que me ajudou muito no meu cronograma e também não colocar essas metas doidas. Mirabolantes, assim. Eu Exato. acho que o autoconhecimento e se encarar de frente, eu diria, porque assim, ó, tem gente que faz assim, não, eu vou fazer dar certo.
eu nunca acordo 6 horas da manhã. Não, mas agora eu vou fazer dar certo, eu vou acordar 6 horas da manhã para estudar. Tipo, sabe que é uma dificuldade que tem naturalmente, que não é uma pessoa que gosta de acordar cedo, por exemplo. Exato. Então, para que forçar isso se você já sabe que você provavelmente não vai conseguir fazer porque você não tem essa característica e isso só vai gerar frustração e culpa? Porque daí você fala que vai fazer, você não consegue, você se frustra e se culpa, né? E aí embanana tudo, porque daí também aquilo que você ia fazer às 6 da manhã você não vai fazer. Então, vai acumular as coisas e vai virar uma bola de neve. Então, eu acho que a gente também precisa fazer essa reflexão de autoconhecimento, né? Do tipo assim, cara, não é uma coisa que eu normalmente faço, então eu não vou colocar. Uma coisa seria, eu acordo, ok, eu acordo 6h30, então eu vou acordar às 6 para ter meia horinha para fazer flashcard, para fazer uma revisãozinha de alguma coisa. Ah, ok, quem acorda às 6, acordar, né? Quem acorda às 6h30 acordar às 6, beleza. Agora a pessoa está acostumada a acordar às 7 da manhã e fala, não, vou acordar às 5 todo dia. Vou ter 2 horas a mais. E além disso, ela faz um cronograma para ir dormir meia-noite. Impossível. Então, tipo, não vai fechar. Por quê? Porque passou 2 meses, você tá só o bagaço da laranja. Você perdeu toda a sua energia, você já tá todo descompensado, você tá tudo desequilibrado, e você precisa pensar que o Enem, né, ele é uma jornada. Eu sempre falo isso. O Enem não é uma maratona, ele é uma jornada. Então, quando, né, ou melhor, ele é uma maratona, ele não é uma corrida de 100 metros rasos. Né? Qual que é a grande diferença? Quando você pega, por exemplo, uma corrida, né? Você vê aquela corrida das Olimpíadas, ó, o cara mais rápido do mundo. Ele sai com a explosão, mas ele corre 100 metros, ele já tá acabado. Sim. Um maratonista, ele não sai correndo igual um louco. Ele tem um ritmo. Ele pode aumentar e diminuir o ritmo, mas ele vai num ritmo, numa cadência. É o erro que eu vejo de muitos vestibulandos, principalmente a gente pensa em cronograma. Porque daí no começo do ano tá com gás e sai num ritmo alucinante. Chegou abril, morreu. Acabou o gás. Tá em abril ainda. E daí bate aquele desespero que eu falo, nossa, tá abril, tô em abril, eu tô acabado. Mas por quê? Porque não vai conseguir manter esse ritmo alucinante. Então você tem que achar essa cadência. Eu acho que aí é a utopia de todo mundo, né? Qual é a cadência? Mas isso vai de um autoconhecimento, de testar, de falar, opa, peraí, pensei em algo, não vou conseguir fazer, vamos rever esse cronograma, ele é flexível, ele não pode ser uma lei imutável, né? Eu acho que são coisas que contribuem demais, assim, para não gerar frustração, não gerar mais estresse psicológico, mais cobrança, né? Que é uma coisa que pega todo mundo nessa fase. Legal. Vamos falar um pouquinho das aulas do curso, como que você fazia para assistir essas aulas, como que você se organizou em torno disso, das aulas de redação, principalmente. A gente nem falou, né? Você não falou só a nota de redação do Enem, fala aí qual foi sua nota do Enem. Então, no Enem eu tirei 180. 880, que é uma nota bem legal, né? Eu até comento muito com o pessoal, assim, o pessoal fala, mas se não for acima de 900 não é bom. Cara, como assim? Exato. Sabe, tipo, às vezes a gente criou também esse mito do 900 mais, eu acho que um pouquinho por culpa nossa, dos professores de redação também, porque, o 900 mais, vamos fazer o 900 mais. E ok, eu acho que o 900 mais, ele é uma baita de uma nota. Mas parece que se não for 900, é ruim, é péssimo. E não é, né? A gente não pode criar esse abismo. Então, assim, poxa, uma nota acima de 800, a gente está falando de uma boa nota, a gente está falando de 80%. Né? 880 são 88% da prova. Né? Vamos pensar aí nas outras disciplinas. Que outra disciplina, se você conseguir 80%, 88%, você vai falar que é ruim. Exato. E Né? vai Então, assim, a nota depois se você for fazer a média. Né? E aquela coisa, né? Falando do Enem especificamente de 2024, a gente percebeu que houve um aumento do rigor. Então, assim, um 880 nesse ano, eu diria que facilmente seria um 920, 940, talvez, em anos anteriores. Por quê? Porque houve um aumento no rigor, né? Tanto que foi o menor número de notas 1000 da história. Nunca a gente teve somente 12 notas 1000. A gente pega as notas 980, 960, são números baixos em relação ao que a gente havia, né? A gente estava tendo historicamente. Então, a gente tem que também ter esse contexto, né? Mas, enfim, fale um pouquinho aí sobre como você se organizava nessas aulas, como que você fazia. Então, basicamente, né, quando eu assistia as aulas nas terças, eu gostava de assistir elas em 2x, e eu assistia sempre acompanhada de um
como é o nome, de um caderno, porque assim, eu gosto e não gosto da ideia de tablet, mas em geral eu prefiro o caderno, porque você está treinando a escrita. Caderno igual aquele dos Incas, dos Maias, assim, que eles usavam. Isso, exato. E, assim, talvez pareça um pouco de loucura, mas quando eram algumas aulas, tipo, ai, de repertórios e afins, algo que você, entre aspas, precisa decorar, aí eu gostava de acompanhar com o Anki também, eu ia tirando foto dos repertórios, para também agilizando, né, ao invés de escrever, aí passar pro Anki depois. Então, eu gostava de fazer mesmo aquele método de senta a bunda na cadeira e vai. Então, assim, não tem muitas flores. Às vezes as pessoas perguntam para mim quais métodos você usou. Eu realmente só fazia aquele básico bem feito. E também na parte da prática, também nada diferente. O que eu acredito que me ajudou mesmo na parte das redações, principalmente também na banca da VUNESP, né, que eu consegui tirar 16 de 20, foi a parte das revisões. Porque depois que chegava aquela redação, eu não, tipo, jogava fora a redação. Eu pegava a redação e eu ia vendo meus erros. E, tipo, quando eu tinha mais tempo, aí eu ia grifando o erro, eu ia apontando onde que podia melhorar, assim como o professor ele explica no método IPCR, né? Que é importante fazer essa revisão, meio que uma análise sua. E outro fator que me ajudou muito foi ter esse acompanhamento com o professor. Porque não adianta nada você analisar a correção, mas você não tem com quem tirar suas dúvidas da correção. Então, eu sempre mandava vários áudios, várias mensagens para o Márcio, tirando todas as minhas A dúvidas. gente conversou muito esse ano, né? Exato. Isso me ajudou muito, tipo, de verdade, porque, por exemplo, falando da VUNESP, era uma banca que eu nunca tinha feito nenhuma prova, nunca nada, tipo, eu não tinha base nenhuma. E eu senti que eu fui muito bem nessa parte do Provão Paulista com a VUNESP. E essa é uma coisa assim que eu sempre falo, né? A gente pega o método e fala, o método é PCR para estudar a redação. E hoje em dia eu acho que está tudo tão segmentado que parece que é uma coisa que funciona só para aquela caixinha. Então isso daí funciona só para o Enem. Não, né? Eu até explico no curso. O método ele é pensado, na verdade, a partir da neurociência, do funcionamento do nosso cérebro. Então, você aplica ele em várias coisas relacionadas ao estudo. Não é a redação do Enem. Então, vamos pensar no processo de revisão. Esse processo, ele funciona para tudo. Se você faz um simulado e não corrige, você está jogando fora do simulado. Porque você não sabe o que você está errando. Porque para que você faz simulado? Não é para, tipo, postar, nossa, acertei 40 de 45 linguagens. Tá, e as 5 que você errou? Por que você errou? O que você está fazendo de errado nessa questão? Ou, foi desatenção, foi falta de conteúdo, o que foi? Né? A redação é a mesma coisa. Poxa, fiz uma redação. Se você não revisar e não corrigir, né, eu não gosto de usar o correção, porque a correção, para mim, é a parte do professor. Né? Eu uso como revisão. Se você não revisar o seu texto, como que você vai compreender o que você errou, né? Não só na parte de gramática, mas na parte de estrutura, de linguística, na composição do texto como um todo, para você poder corrigir. Então, se você não faz esse processo, você vai repetir o erro. Você vai me mandar uma redação essa semana que vem você vai errar a mesma coisa. Porque você não viu o teu erro, você não conseguiu corrigir. E linguística, né? Línguas, de forma geral, você aprende como? Imitando. Entendendo modelos e padrões. É só a gente perceber o jeito que a gente aprende a falar. Você começa a ouvir e você vai meio que repetindo. Né? Então você vai construindo, e aí, claro, depois existe uma lógica que a gente estudou racionalmente, quem estuda língua, mas no empírico, que é como todo mundo aprende, é o quê? Eu entender como se fala, daí a criança vai tentar falar, fala errado, o que você faz? Não, filho, não é assim que fala. Corrige, aí você corrige só aquela fonética. Aí ela começa a repetir, corrige o erro, daqui a pouco tá falando certo. Então, esse processo, ele é um processo que serve para tudo. Né? Então, seja para o Enem, seja para a VUNESP, enfim, você consegue aplicar. E tem gente que normalmente, na verdade, sim, pela minha experiência, a maioria das pessoas faz o quê? Não corrige, não revisa. E aí não adianta muita coisa. Por quê? Porque você não vai melhorar, você não vai evoluir se você não fizer, né, essa correção. E aí entra a parte do acompanhamento. Por quê? Porque normalmente qual é o problema? Tá, eu entendi o erro, e agora, como que eu faço para não errar de novo? Sim. Né? Então, por isso que a gente conversava muito no WhatsApp, né? A gente trocava muita mensagem. Exato. E me ajudou muito, de verdade. Legal.
Mas e assim, que mais que você acha que foi essencial para você nesse ano com todas essas aprovações, né? Você teve aí 3 aprovações, você foi super bem no Provão Paulista, foi super bem no Enem, passou na USP. Então, assim, que hábitos você acha que, de forma geral, você olha assim, reflete um pouquinho e fala, caramba, isso me ajudou bastante, assim, da tua experiência pessoal, né? Porque, claro que tudo que a gente está falando é um recorte de uma experiência de cada um. Não quer dizer que porque você fez, que vai sempre funcionar. Mas são coisas que indicam para quem ainda está nesse processo, que vai começar a estudar agora em 2025, né? A gente está em janeiro ainda. Então, assim, está no momento de fazer cronograma, está no momento de fazer planejamento, está no momento de entender o que aconteceu no ano passado, né? Para quem reprovou, para quem não conseguiu as aprovações, espera aí. Ok, vai ter o luto, vai ter a tristeza, vai ter um monte de coisa, mas vai ter também um momento de tipo, ok, eu preciso continuar, eu não vou desistir. Então, o que eu fiz de errado? E o que eu posso colocar e testar de hábito novo para fazer dar certo esse ano? Então, quando eu pergunto assim, né, o que você acha que te ajudou muito, é nesse sentido, para a pessoa poder olhar e falar, caramba, eu posso testar isso também. Vai que isso funciona para mim. Exato. Então, em primeiro lugar, eu gostei muito que você tocou nesse assunto de o que eu fiz de errado. Eu lembro que mais ou menos em janeiro, eu fiz meio que uma reunião comigo mesma e basicamente na minha redação, olha, na minha reunião entre eu e eu pontuei muito que a minha maior dificuldade estava sendo na prática, tanto de redações quanto de exercícios. E eu acredito que as pessoas em geral, quando elas conseguem fazer essa redação não, essa reunião Reunião consigo? mesmo, você consegue ter uma noção melhor de onde que você está errando. Às vezes, geralmente, o pessoal precisa de um acompanhamento, e é por isso que o acompanhamento é essencial. Então, assim, né, em geral, eu sempre indicaria você ter um olhar de uma outra pessoa, mas também ter seu olhar crítico, porque, assim, no fundo, você sabe onde está sendo o seu tendão de Aquiles. Então, para mim, o começo foi nisso, ver onde que eu errei no ano anterior, né? Apesar de eu ainda nem ter ingressado em primeiro ano de cursinho, eu já estudava desde o meu primeiro ano do ensino médio. Então, ir vendo essas partes de onde eu estava errando é fundamental. Eu acredito que também essa parte do cronograma me ajudou muito. Porque, assim, não adianta você ter aula com os melhores professores, ter tudo, assim, de entregue de mão beijada, se você não consegue ter uma organização dentro disso. Eu vejo muitas pessoas que têm acesso a plataformas incríveis, só que, assim, mesmo tendo uma variedade de aula com muitas qualidades, elas não conseguem acompanhar por causa que não se organizam. Então, foi ser muito organizada que me ajudou também nesse processo. E, por último, acredito que não florear as coisas. Eu vejo muita gente fazendo técnicas e mais técnicas, e não que elas estejam erradas, o estudo é um mundo muito individual e particular. Mas, assim, o que me ajudou foi fazer o básico bem feito, não inventar muita moda. Então, eu via teoria, eu praticava, eu revisava, eu ia atrás dos professores quando não entendia. Então, esses 4 pilares foi o que mais me ajudou, principalmente dentro da redação. Então, Eu acho que uma coisa que você falou que eu acho que é a frase desse vídeo, o básico bem feito. Tem gente que se preocupa tanto com, nossa, eu preciso ter muitas estratégias, a melhor estratégia, porque o fulano que passou fazia a pirueta deitada. Então, caramba, eu tenho que fazer a pirueta deitada porque eu vou... Não, pirueta deitada funcionava para ele. Será que vai funcionar para você? Você pode testar, mas qual é a rotina dele? Qual é o contexto? Aí você vai ver o cara fazer a pirueta deitada, mas ele estava no 6º ano de cursinho. Será que foi a pirueta deitada que fez ele passar ou foram todos os outros anos anteriores que ele estava acumulando conhecimento? Né? Uma outra coisa que você falou que eu achei legal. Você não fez nenhum ano de cursinho, foi o seu primeiro ano, né? Mas você estava na escola ainda, eu na estava na verdade, né? escola ainda. Mas você já estudava desde o primeiro ano. Então, olha o quanto isso é importante para você ter esse acúmulo de expertise. Eu não vou nem dizer acúmulo de conteúdo, mas conteúdo também. Mas conteúdo todo mundo se preocupa. Eu não gosto de falar muito de conteúdo, porque conteúdo, tipo, é óbvio, todo mundo se preocupa e fala de conteúdo. Vocês têm a maior preocupação de conteúdo, mas vocês esquecem das outras coisas.
Então, por exemplo, a expertise de como se organizar, como estudar, como errar, situação de prova, cara, tudo isso, se você quer um curso muito concorrido, você tem que começar no primeiro ano do ensino médio, para você poder entender esse processo e chegar no terceiro ano preparado. E talvez, se não der certo no terceiro ano, mas você vai fazer um ano de cursinho, que daí vai estar aliviado um pouquinho, né, que não vai ter o colégio, mas você já está com uma expertise de organização, do que funciona, do que não funciona, você já testou, porque aí você está meio que ali, né? Você testa, mas é para treino. Então, tipo, você pode testar. Ah, vou testar para ver se vai dar errado. Ah, deu errado. Então, ok, vou parar. Vou testar outra coisa. Chegou no terceiro ano, que é o ano para valer, né? Como a gente fala, cara, você já tem uma expertise que você não vai ter antes. Então, eu acho que isso foi muito importante também, muito legal. Exato, porque assim, no meu primeiro ano, por exemplo, eu só via teoria, eu não praticava direito. E assim, eu não sabia que eu tinha que revisar além de praticar, já aprendi todos os outros pilares. Então foi ir acumulando essa expertise que me ajudou bastante. E eu acredito que realmente, assim, é um acúmulo mesmo. Então, nem eu vejo algumas pessoas falando, ai, porque foi um ano perdido. Não foi um ano perdido. Você aprendeu outras formas. E tudo isso é uma parte de uma evolução. Então, eu acredito que, sim, tipo, não tem essa história de, nossa, mas porque ela foi aprovada a partir do terceiro ano, tipo, já foi de cara, não teve ensino não, não teve o cursinho depois, mas assim, teve mais outros 2 anos que eu fiquei... Na verdade, não foi de cara, né? Só que você começou a se preparar no primeiro ano do ensino médio. Exato. É o que eu falo para todos os meus alunos, né? Principalmente escola pública. Cara, primeiro ano você tem que pelo menos fazer a prova. Ok, se você não está no clima de querer estudar, mas você tem que pelo menos fazer a prova. Sim. Porque tem coisas que você só vai sentir no momento da prova. E aí é o que eu brinco com todo mundo. Às vezes você acha que você é bom, até você ser humilhado pelo Enem. Exato. Porque a primeira vez que você faz, você se sente muitas vezes um inútil, né? Eu tenho muitas histórias de alunos e alunas que, assim, eram excelentes na escola. Ontem mesmo eu contei essa história para uma amiga nossa aqui, tipo, cara, eu tinha uma aluna que ela só tirava 10. Ela só tirava 10 no colégio. Se ela tirasse 98, ela ia lá encher o saco do professor porque que ela tirou 98. E quando eu cheguei na turma dela, e eu só trabalhava com questão de vestibular, ela foi mal na minha disciplina, a turma inteira foi reclamar de mim, porque eu tinha ido mal, porque eu usava questão de vestibular, que era muito não sei o quê, lá. Aí beleza, a gente conversou, se acertou. Aí ela foi fazer o Enem. Quando ela voltou da prova do Enem, ela falou assim, professor, eu nunca me senti tão humilhada na minha vida, porque eu percebi que em boa parte dos conteúdos que estavam lá eu nunca tinha visto. Sim. Eu nem sabia, não é tipo assim, eu não lembrava, tipo, eu não sabia o que significava aquela palavra, porque tipo, eu nunca vi aquele conteúdo. E aí eu falei, que bom, você tá agora, ela estava no segundo ano na época, eu falei, você está no segundo ano. Então você já sabe que o ano que vem sua escola não é suficiente para você. É muito triste falar isso, mas a verdade é que 90% das escolas públicas, e talvez grande parte das particulares, elas não sejam suficientes para dar conta. Exato. Por quê? Porque o sistema de ensino, seja ele público, seja ele particular, infelizmente ele não está preocupado com o aluno. Ele está preocupado com números. Então, o sistema público quer só aprovação, e não é aprovação no vestibular, ele quer que você passe. Você passou, para ele está ótimo. Se você aprendeu ou não aprendeu, ele não está preocupado. Aí você vai para o sistema particular, é a mesma coisa, ele se preocupa com a aprovação lá do último ano. Mas daí eles pegam um monte de cara que já é bom, que vai ganhar bolsa, que vai passar, para eles falarem, ah, passaram. Aí você vai ver o cara estudou um ano lá. Aí o cara que estava lá desde o sexto ano reprovou. Entende? Então, assim, o sistema em si, ele não está preocupado com a tua aprovação, é você que tem que se preocupar com isso. E fazer o Enem ou outros vestibulares, né? Estou falando de Enem porque o papo aqui é em volta do Enem, mas assim, a partir do momento que você faz a prova do vestibular, você vai ver, caramba, né? De 180 questões, eu estou acertando 50. Então, olha a barreira que eu tenho aqui. Só que se você deixar para fazer isso só no terceiro ano do médio, com 18, tem muitas vezes que você não vai poder. Você fala, cara, eu preciso trabalhar para me manter. Se você tivesse feito isso lá no primeiro, no segundo ano, você não precisaria se manter. Você teria mais esse tempo, porque ainda você, né, tá debaixo da asa da mãe, da família, daquela coisa. Agora, normalmente fez 18, principalmente quem, né, às vezes não tem tanta condição, é tipo, cara, beleza, você pode estudar, mas você vai ter que trabalhar junto. Então, você não vai poder se dedicar só àquilo. Por isso, assim,
ser humilhado pelo Enem antes do último ano é importante, para talvez chegar no último ano e não ser tão humilhado. Eu Né? já tive, como que eu posso dizer, pessoas que estavam na minha sala durante as provas, no Enem e na FUVEST, que elas apresentaram comportamentos assim, que elas não sabiam mesmo o que estavam fazendo, assim, tipo, elas não sabiam que tinha que destacar né, o gabarito, não sabia, tipo, o Coisas número da básicas, né? questão de espanhol e de inglês, né, que tem aquilo que é separado, e assim, um monte de problemas que, assim, parecem bobos, mas assim te prejudicam tanto na questão de tempo. Então é bom ser um pouco calejado já do Enem para você no terceiro já ser algo mais fluido. Sim, e outra, estratégia de prova, né? Você vai fazer a redação antes, depois a gente deixa para o final, daí tá cansado, não consegue fazer. Leitura de prova, como que você resolve o exercício que tem um texto muito grande? Será que precisa ler o texto? Então, assim, são muitas coisas que você só vai conseguir testar na hora. O nervosismo. Sim. Poxa, você falar que, né? O ano passado eu lembro bem, assim, acabou o Enem, aí eu estava na biblioteca da escola, daí eu comecei a fazer as questões de linguagem humanas, né? Aí fiz e tal. Aí teve um momento que eu estava pegando o gabarito, estava saindo lá os gabaritos extraoficial, daí eu falei, vou conferir, né, para ver o que tem de divergência e tal. E daí eu estava checando, assim, eu não lembro agora de cabeça quantos eu acertei, mas eu acertei com muitas questões, assim, daí a aluna olhou e falou assim, nossa, mas professor, você acertou tudo isso e não sei o quê. Daí eu falei, calma, gente, mas eu tô fazendo aqui, né? É diferente, eu tô sentado aqui. Se eu fosse talvez fazer no momento de prova, que eu preciso passar com aprovação, é outra jogada. Então não dá para se comparar, não fica se comparando. Né? Porque ela falou, você nem estudou nada, e eu tava correndo de humanas, não era de linguagens. Ela falou, linguagens tudo bem, mas você tá de humanas, você acertou tudo isso. Mas assim, calma, eu tô sentado aqui, não tem pressão nenhuma, fiz alguma parte das questões, parei, voltei a fazer. Então, é outro cenário. É um cenário que você só consegue testar fazendo a prova. Mesmo o simulado não vai ser a mesma coisa, né? Então, eu acho que é importante fazer essas provas antes e de todos os vestibulares, para você ir pegando, então eu quero USP e quero Enem. Ok, se inscreve nos dois e vai testando os dois. Até para você entender. Tem gente que fala assim, eu prefiro 1000 vezes a prova da USP do que o Enem, eu não gosto de fazer Enem. Né? Então, assim, você já sabe aquilo que te apetece mais, aquilo que você gosta mais. Mas, Gi, para fechar, então, assim, qual seria o seu conselho para quem vai começar a estudar mais um ano, ou para quem está aí no ensino médio, ou no primeiro ano aí para valer, né? No terceiro ano do ensino médio, para começar a estudar? Então, para quem teve a sua reprovação, eu indicaria assim, ter calma, cuidar da sua saúde mental, porque não adianta nada começar a estudar igual maluco com a saúde mental aqui embaixo. Então, se acalme, se reestruture, veja os seus erros e, assim, tanto para quem foi reprovado quanto para quem está começando agora, busque algum acompanhamento sempre que você for procurar por cursinhos, sabe? Sempre veja se tem esse acompanhamento por lado dos professores, nem seja só pelo lado dos professores, sabe? Nem que não tenha essa parte, né, meio de mentorias e afins. Mas, assim, isso já ajuda demais nas matérias. E também pense muito no seu cronograma, porque é uma das partes que mais vai te ajudar é ter esse planejamento estruturado. E, assim, eu faço cronogramas, eu faço essa parte do acompanhamento. Eu cobro o valor de R$ 15 para fazer uma reunião de 1 hora com a pessoa e a gente consegue montar um cronograma completo. Além do cronograma, eu também disponibilizo outras tabelas, como tabelas de acertos e erros, como parte de checklist, controle de datas, controle das obras que, se no seu vestibular tiver. Então, assim, ter esse acompanhamento, seja por lado de mentorias ou por lado de professores, te ajuda e muito. Então, assim, é o que eu indicaria. E para a galera também que está entrando nesse mundo, já começa a praticar, mesmo que ainda não esteja no terceiro. Você não precisa se comparar e nem querer acertos igual a galera que está há 5 anos no cursinho. Mas, assim, já comece para você ter esse parâmetro consigo mesmo. Ah, legal, Gi. Então, assim, primeiro, né, para a gente finalizar, parabéns pelas aprovações. Obrigada. E como que tá aí a ansiedade para começar a vida de universitária? Tá sob controle ou não? Tá Mais ou tudo sob menos. controle, né? Assim, eu tô já montando os meus cronogramas, já tô me organizando, já tô falando com os veteranos, eu tô super animada.
Ah, legal. Bom, vamos finalizando por aqui então. Esse é o nosso segundo papo que a gente está tendo. Eu acho que está sendo bem legal de conversar, está surgindo muita coisa bacana, né, da experiência de vocês que estão vivenciando o processo super fresco, né? Estão ali de um ano para o outro, então, assim, acho que muita coisa fica fresca, porque se a gente for recuperar, mas quando eu fiz vestibular, cara, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, tipo, era outro mundo, era outro universo. Então, acho que é legal conversar com vocês, porque, né, vocês trazem aí o que tem por último do mundo dos vestibulares, da concorrência de agora e de tudo mais. Bom, gente, vamos ficando por aqui e nós nos aguardamos no nosso próximo papo, que eu não sei com quem ainda vai ser, a gente não marcou, mas esse segundo papo com a Giovana foi bem legal, a gente conseguiu aí muita coisa bacana. Parabéns, Giovana, mais uma vez. Muito obrigada.